Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Olha a gente aqui para mais uma videoaula, né? Então, nossa aula anterior, a última aula, ela falava sobre o substantivo, não é isso? Quem lembra? Falava que o substantivo é uma classe de palavras, né? Que dá nome a tudo e a todos. E, assim, o substantivo, ele até é o meu nome e o seu nome, né? Nós temos nosso substantivo próprio, que são nossos nomes que nossos pais dão pra gente antes mesmo da gente nascer. Na maioria das vezes, né? Porque existem pais que deixam para escolher o nome dos filhos quando descobre se é um menininho ou se é uma menininha. E também tem aqueles que deixam para escolher depois que a criança nasce, né? Mas na maioria das vezes, os pais já têm sugestão para um nome, para um menino, para uma menina, ou até mesmo no caso de gêmeos. Então, o seu nome, o meu nome, é um substantivo próprio, tá? Como eu havia dito, o substantivo é o que dá nome para tudo e para todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos substantivos. Além de dar nome para tudo e para todos, ele possui diversas classificações. Na página 21 da apostila de vocês, abre para mim aí, por favor. Página 21 da apostila. É a 2, hein, galera? A gente já tá, ó, no caderno 2, apostila 2, ok? Não esqueça. Então, ó, na página 21 da apostila 2, quase chegando na metade da folha, está escrito classificação dos substantivos. Acompanha comigo aí, por favor. Existem diversos tipos de substantivos e no estudo gramatical da língua, eles são classificados, ou seja, organizados de acordo com as características que apresentam. Assim, os substantivos classificam-se em próprios ou comum. Nosso nome é um substantivo próprio. Nome de lugares, nome de rua, cidades. Então, toda vez que eu usar um substantivo próprio, eu devo escrevê-lo com letra maiúscula, tá? O substantivo próprio não pode ser escrito com letra minúscula. Aí diz assim, ó, próprios são os substantivos que nomeiam um ser em particular, destacando na espécie ou no grupo. Por isso são grafadas com letra maiúscula. Tudo que eu tô falando está escrito aí. Embaixo, comum. São os substantivos que se referem a todos os seres de uma espécie sem particularizá-lo. Observe o exemplo. Esopo inspirou muitos poetas e fabulistas medievais. Segundo exemplo, Fedro foi um escravo romano nascido na Grécia. Os substantivos Esopo, Fedro e Grécia são grafados com letra maiúscula e determinam seres, grupos particulares entre os demais. Esopo e Fedro particularizam pessoas e Grécia particulariza um país. Já os nomes poeta e fabulistas servem para nomear todos os seres de uma mesma espécie. Desse modo, Esopo, Fedro e Grécia são substantivos próprios que devem ser escritos com letra maiúscula. Poetas e fabulistas são substantivos comuns. Deu para entender? Próprio nomeia um ser de uma espécie, particularizando esse ser. Comum já classifica assim, seres de modo geral. Agora vamos para os primitivos e os derivados. Os primitivos são substantivos que dão origem a outras palavras. Por exemplo, formiga, gelo e caça. Não saíram de nenhuma outra palavra, tá? Formiga, gelo e caça são as palavras primitivas, que foram as palavras que vieram antes. Agora, derivados são substantivos que se originam de outras palavras. Por exemplo, formigueiro, geleira e caçador. Viu? A primitiva, formiga. Derivada, formigueiro. Primitiva, gelo. Derivada, geleira. Primitivo, caça.
Derivado, caçador. Deu para entender a diferença entre a palavra primitiva e a palavra derivada? Tomara que sim, hein? E na página 22, nós temos os substantivos, a classificação dos substantivos simples ou compostos. O substantivo simples é formado por um só elemento. O substantivo composto é formado por 2 ou mais. Como é que é isso, professora? Eu vou explicar para vocês. Observe as imagens e leia os nomes de cada uma delas. Nós temos aí 3 imagens aqui. Observa aí no livro de vocês. Nós temos uma couve, nós temos uma flor e nós temos uma couve-flor. O substantivo couve e o substantivo flor são exemplos de substantivos simples. Couve ou flor. Couve-flor é um substantivo derivado. Perdão, substantivo composto. Estou pensando no derivado ainda. Repetindo, couve e flor, substantivos simples. Se for couve-flor, substantivo composto, ok? Tem outros exemplos aí de substantivos compostos. Primitivo, simples, dente, bicho, sol. Composto, dente de leite, bicho-pau e girassol. Importante. Observe que as palavras formadoras de substantivos compostos podem ou não ser separadas por hífen, que é aquele tracinho. Nós temos aí, separados por hífen, sexta-feira, pé de cabra e passatempo, que não é separado por hífen, é uma palavrinha só. Bom, repetindo, simples, uma palavrinha. Guarda, roupas. Agora, se eu junto as duas, guarda-roupa, aí vira um substantivo composto, tá bom? Concreto ou abstratos. Concretos são substantivos que nomeiam seres de existência autônoma. Autônoma própria, assim, né? Isto é, não dependem de outro para existirem. Eles podem ser visíveis ou invisíveis, reais ou imaginários, materiais ou espirituais. Por exemplo, casa, luz, Deus, fada, saci e vento. Abstratos são os substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, ou seja, depende de outro para existirem. Esses substantivos designam sentimentos, qualidades, ações e estados. Por exemplo, beleza, vaidade, fome, estouro, alegria, mentira e mito. Vamos lá. Eu dei o exemplo da casa, né? Ela existe, a luz, Deus, a fada, a saci, vento, elas existem. Alguém faz assim com que esses seres venham à existência. Agora, por exemplo, a beleza. A pessoa precisa ser bonita para a beleza existir. A pessoa precisa sentir vaidade para poder a vaidade existir. A fome, eu preciso sentir fome, ela não existe sozinha. Alguém tem que sentir fome para que ela venha existir. O estouro, a alegria, a mentira, o medo, não é isso? Também temos o beijo, né? A saudade, que a gente tá um do outro, né? Vocês aí, eu aqui, todo mundo morrendo de saudade, de estar na sala de aula, aquela agitação toda, aquela dinâmica toda, né? Da aula com vocês, o recreio, que é uma das partes que vocês mais gostam de estar com os colegas, comendo os lanchinhos de vocês. Enfim, a saudade é um substantivo abstrato. Eu preciso sentir, você precisa sentir para poder existir. E nós temos os substantivos coletivos, que são substantivos que, mesmo no singular, transmitem a ideia de agrupamento de vários seres ou de coisas da mesma espécie. Por que eu uso coletivo? Deixa eu ver aqui o primeiro exemplo. Coletivo de fotografias. Álbum.
Nada mais, nada menos, o álbum são várias fotografias juntas, correto? Mas, para eu não falar várias fotografias, eu falo álbum, por isso que é um substantivo coletivo, tá? Nós temos também exemplo aí, ó. Coletivo arquipélago, que equivale a um conjunto de ilhas. Biblioteca, que é um conjunto de livros. Buquê ou ramalhete, que é um conjunto de flores. Cardume, que é um conjunto de peixes. Constelação, conjunto de estrelas. Fabulário, um conjunto de fábulas. E molho, que é um conjunto de chaves ou verduras. Na página 23 diz assim: leia o texto a seguir, fique atento aos substantivos e responda ao que se pede. Os lobos uivam para a lua cheia? Vamos lá. Os lobos são animais de hábitos noturnos e geralmente uivam durante a noite. Porém, não fazem isso para a lua, e sim para demarcar seu território. O uivo serve também como forma de comunicação com outros lobos da alcateia. Número 1. Que substantivo coletivo há nesse texto? E aí, você já descobriu? Bom, nós temos aí o substantivo alcateia. Daqui a pouquinho eu mostro aqui para vocês, tá? 2. Com base nas pistas do texto, descubra o significado desse substantivo coletivo. Alcateia é o quê? É um nome que se dá a um grupo de lobos. Número 3. Lembrando que um substantivo pode ter várias classificações, escreva todas as classificações possíveis do substantivo lobo. Tá, galera? Ó, um substantivo pode possuir várias classificações, vamos ver? Ó, recapitulando aí, ó, número 1. Substantivo coletivo alcateia. 2. Alcateia é o nome que se dá a um grupo de lobos. E 3. As classificações da palavra lobo. Substantivo lobo. Comum, primitivo, simples e concreto. Aqui, ó. Bom, essas foram as classificações do substantivo. Agora, nós vamos ver um pouco das flexões dele. Além de possuir classificações, ele também possui flexões de gênero, número e grau. O que é isso, professora? Gênero masculino e feminino, número singular e plural, e grau, que é aumentativo, diminutivo. Tá bom? Vamos ver? A fábula de La Fontaine, que você leu no início dessa unidade, tem o seguinte título: A Rã e o Boi. Número 1. Vamos imaginar que o título fosse As Rãs e os Bois. Que diferença você observa entre esses dois títulos? As palavras foram para o plural, né? 2. E se o título fosse O Sapo e a Vaca? Qual seria a diferença em relação ao título original da fábula? Bom, nesse caso, sapo está no masculino, o substantivo vaca está no feminino, diferente do título que é Rã e Boi. Nós temos aqui o número 1, ó, coloquei aqui para vocês a número 1 aqui embaixo. Acho que começa aqui, né? As palavras foram para o plural. Continua aqui. Número 2 também coloquei aqui para vocês, ó. E agora, nós vamos para a página 24. Nos dois exemplos, houve a flexão do substantivo rã e boi. Flexão é a propriedade que as palavras variáveis têm de sofrer alteração em sua forma. Os substantivos podem se flexionar em gênero, que é masculino e feminino, número, que é o singular e plural, e grau, que é aumentativo e diminutivo, que eu já falei aqui com vocês. Flexão de gênero, masculino e feminino.
Quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Os biformes representam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Exemplo: rã, sapo; boi, vaca; homem, mulher; gato, gata. Alguns são completamente diferentes, por exemplo, bode, cabra, e outros se diferenciam apenas pela terminação, menino, menina, que é o mais fácil, né? Os uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para os dois gêneros. E os substantivos ainda podem ser comum de dois, como apresenta uma única forma para os dois gêneros. A distinção é feita por palavras que antecedem os substantivos chamados de determinantes. Por exemplo, eu só sei que é estudante mulher e estudante homem através do artigo o estudante, a estudante. Esse é o comum de dois. O colega, a colega. Meu dentista, minha dentista. Esse ou essa cientista. Sobrecomuns apresentam a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, sem alteração do determinante. Exemplo: a criança. Quando eu digo, aquela criança é muito levada, pode ser tanto uma criança que seja menino ou menina. O animal, o indivíduo, a vítima, o ídolo e a pessoa também. Epiceno já se refere aos bichinhos, aos animais, apresentando uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Para especificar o gênero do animal, acrescentamos as palavras macho ou fêmea. Exemplo: a girafa macho, a girafa fêmea; o jacaré macho, o jacaré fêmea; a foca macho, a foca fêmea. Importante: há substantivos que admitem dois gêneros, entretanto, o significado da palavra masculina é diferente do significado da palavra feminina. Por exemplo, o capital, que significa dinheiro, e a capital, que significa sede administrativa de um país. Estado ou região. O grama, unidade de peso; a grama, que significa relva. Número 3. Leia a sequência de substantivos a seguir. Nós temos testemunha, padrasto, jovem, genro, imperador, aluno e rinoceronte. Letra A. Qual é o único substantivo comum de dois? Acharam aí? A única palavrinha comum de dois é jovem. Aqui, ó, jovem. Qual é o único substantivo sobrecomum? Letra B. Testemunha. Qual é o único substantivo epiceno? Letra C. Rinoceronte. E letra D. Está pedindo para dar os femininos dos substantivos biformes da sequência anterior. Então, nós temos aí, ó, madrasta, nora, imperatriz e aluna. Foi? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham aprendido, espero ter sido clara. E nós vamos encerrando por aqui. E até a próxima aula. Beijos!